Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estou com mais um vídeo para vocês e hoje, antes de começar o vídeo, eu queria que você não pulasse porque eu gostaria de explicar que já faz 2 semanas que eu não posto vídeo pelo fato de que minha placa de vídeo foi pro saco, meu SSD foi pro saco, um monte de coisa foi pro saco, então quebrou. Quebrou, não consegui recuperar tudo ainda, não consegui pagar as coisas novas, atrasei tudo isso porque o computador desformatou e, putz, deu um monte de coisa ruim. Mas tem 2 vídeos já salvos naquele momento anterior que realmente iria acontecer o vídeo. Então, antes de qualquer coisa, já deixar avisado, porque os próximos 2 vídeos é porque eram vídeos antigos que deveriam ter postado, mas por algum motivo não postou. Porém, no final, irei explicar algumas mudanças interessantes que vão acontecer aqui no canal. Eu tenho certeza que você já gastou muito tempo imaginando como seria construir uma galáxia inteira, e criaturas, e planetas, e constelações, e estrelas, buracos negros, e diversas coisas que estão conectadas e muitas vezes relacionadas para construir toda uma ficção científica baseada em um universo, ou caso você queira fazer uma fantasia científica numa pegada mais Star Wars ou até mesmo uma pegada um pouco mais Duna. Então criar todo esse universo, e realmente é quase que literal, um universo é realmente um grande problema, mas se você souber mais ou menos como construir, ou pelo menos quais são os principais passos para construir uma galáxia inteira, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Então, gostou dessa ideia? Sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre construção de universo. Como a gente mostra, craftando mundos, nós iremos construir universos, construindo mundos. E aqui nesse episódio, basicamente, estamos fazendo algo quase que literal. Obviamente, se a gente for imaginar todos os aspectos que eu vou trabalhar hoje, dá para fazer uns 3, 4 vídeos de cada um dos tópicos, com certeza, e algo que a gente vai trabalhando aos pouquinhos e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, nesse episódio, basicamente eu vou trazer para vocês um guiazinho de quais são os principais elementos para você construir um universo, ou pelo menos no caso, toda a ambientação para a sua construção de fantasia científica, que você pode puxar mais para o fantástico ou, claro, caso queira fazer uma construção mais de um sci-fi, um pouco mais de ficção científica, um pouco mais hard, você só corta alguns elementos e intensifica outros elementos, beleza? Então bora lá conversar um pouco mais sobre quais são os principais elementos para a construção de uma galáxia, ou pelo menos de uma ambientação importantíssima para a sua fantasia científica ou o seu sci-fi. O primeiro e principal ponto é você entender que construção de uma galáxia não é construção de um universo. Nossa, mas Rafa, é claro que, né? Porque construir uma galáxia não é construir um universo, porque o universo tem várias galáxias. Sim, só que o ponto que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ter como principal foco de eu vou construir uma galáxia. O que você vai construir é uma gigantesca imersão para a sua história. Ah, mas eu não pretendo construir uma história, pretendo fazer uma one shot, pretendo construir um conto, pretendo construir... Exatamente, se você vai apenas construir uma história pontual, seja uma one shot, uma campanha, ou você caso queira fazer uma saga inteira, seja ela qual for, o importante é entender que a construção, quanto mais macro for a sua construção, mais focada na imersão ela precisa ser. Se você vai construir uma cidade onde você vai interagir com muitos elementos da cidade, saber todos os aspectos econômicos, sociais, culturais, religiosos, políticos, legislativos, militares e diversos outros elementos vão ser de suma importância porque você vai trabalhar no micro. E quanto maior for o range da sua criação, mais ambientado e imersivo tem que ser, sem tanto no pontual.
Então você não precisa construir 15 culturas porque você vai passar por todas elas. Você não precisa construir 13 religiões porque você vai passar por elas. Você não precisa construir 13 mil cidades só porque você vai citar que você está num continente, você está num país. O importante é você entender que o elemento do sci-fi, ou o elemento da fantasia científica, ela é pautada puramente na imersão. Então, os elementos imersivos são aqueles elementos que fazem a conexão direta com o tema, o personagem, a plot e o objetivo, ou no caso, o ponto de conflito. Se o seu ponto de conflito é eu preciso destruir a ilha, ou destruir a rainha, ou destruir uma estrela, o seu objetivo é destruir a estrela. Aquele é o ponto de conflito. Então toda a sua construção universal precisa girar em torno dessa estrela. Você te imagina, por exemplo, Star Wars, que tem que, com aquele filme de destruir a Estrela da Morte, nós temos um grupo de revolucionários que vai destruir, constrói os revolucionários. Existe uma invasão Jedi, constrói os Jedi. Eu preciso do antagonista, constrói o antagonista. Eu preciso do chefe do antagonista, constrói o chefe do antagonista. Preciso criar uma conexão que justifique todos os fatores do sistema mágico, constrói a força. Então, quando a gente fala sobre a construção de um universo, quanto mais macro, mais focado na imersão, não tanto no micro. Você vai trabalhar uma história totalmente ambientada num único quarto. Toda a minha história vai girar em torno desse quarto. Então, todos os elementos aqui são elementos narrativos importantes. Desde o que está aqui, os bonequinhos, os livros, ou coisas que estão aqui embaixo que vocês não veem. Tudo isso é importante para a narrativa porque são os elementos imersivos. Então, se você vai construir uma raça alienígena que vai interagir com o protagonista, enfoca na construção da raça alienígena. Você vai construir um político ou um sistema político que vai pautar o sistema de legislação daquele seu protagonista, constrói o sistema de legislação. Então, assim, claro que você pode usar essa premissa para qualquer história, onde a sua construção meio que mergeia aquilo que você precisa para construir coisas importantes. Só que, quanto mais macro for, mais foque na imersão. Quanto mais micro for, mais detalhado seja, para que consiga ser uma observação maior. É a proposta do desenvolvimento das teias. Cada um dos elementos são conectados por uma teia invisível, chamado narrativa, onde essa narrativa vai desenvolver os elementos em volta e com isso puxar mais para próximo aquilo que você precisa fazer. Então o que é para ser feito? Normalmente eu sugiro você começar com a técnica que a gente chama de in-out, onde você começa com um ponto específico e vai desenvolvendo de acordo com a necessidade. Porém, como eu disse que histórias de ambiente mais macro, é interessante a gente criar primeiro a imersão. Nesse ponto, eu acho interessante vocês começarem do out pro in. Ou seja, você vai construir todas as premissas, todas as leis, todos os propósitos universais e dando in para todos os elementos importantes que você vai fazer. Por isso que imaginar que a sua ambientação galáctica, ela é dentro de um sistema galáctico, ou seja, você vai trabalhar dentro do sistema solar. Eu vou ter todas essas relações de planetas, porque vão ser esses planetas que vão desenvolver a minha galáxia. Então, se você vai desenvolver esses 6 planetas, você começa com os princípios físico-químicos biológicos desses planetas. Qual que é grande, qual que é pequeno, qual que é frio, qual que é quente, qual é gasoso, qual é, no caso, rochoso, quem tem anéis, quem não tem anéis. Então, o primeiro ponto que é interessante é você entender em que local você está. Eu estou num local onde eu tenho essa função de construir esse microsistema. Então, você vai criar os aspectos de ambientação e imersão desses planetas. Ah, Rafa, quer dizer que eu vou fazer todos os planetas? Não, você vai fazer toda a parte descritiva e imersiva dos planetas.
Mercúrio é um planeta rochoso mais próximo do Sol e é um planeta muito quente, sem atmosfera devido a... Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol devido a ter uma atmosfera muito densa, o efeito estufa é gigantesco, então mesmo que seja o segundo planeta, ele é o mais quente. Nós somos o planeta Terra, o terceiro planeta. O terceiro planeta está dentro de uma faixa de luz e calor que permite a vida biológica à base de carbono, por isso nós temos seres como nós, que se desenvolveu dentro desse aspecto, desse filtro e desse propósito. Marte tem um planeta mais vermelho, com óxido de ferro, e assim por diante. Vai construindo os planetas quanto à imersão, quanto à ambientação. Porque você entendendo quais são os aspectos principais dos planetas que você vai habitar, os planetas que você vai andando, isso vai gerar uma maior criatividade e conectividade possível. Você vai conectar tal planeta com tal planeta. Então, criar esse aspecto primeiro, entendendo o sistema que vai ser o seu macro, e a partir disso, criando as imersões dos planetas, você identifica aquilo que você quer desenvolver. Com isso agora, é interessante, juntamente com os planetas, entender se você vai colocar uma lógica real ou uma lógica estabelecida. A lógica real e a lógica estabelecida, ela vai entrar em qualquer aspecto da sua construção, porém aqui é interessante porque aí você vai criar o ponto de o seu universo, ele vai ser mais focado para o sci-fi, para a ficção científica, ou mais para a fantasia científica. A partir disso, você vai dosar de acordo com a sua lógica estabelecida e a sua lógica real. Quanto mais lógicas reais você for desenvolvendo, mais próximo do hard, mais próximo de uma ficção científica clássica. Quanto mais lógica estabelecida, mais próximo da fantasia científica. Existe um poder chamado a força, mas para a fantasia existe apenas leis gravitacionais, leis de atração, leis de eletronegatividade, leis de magnitude, leis magnéticas, leis... São todos os aspectos da física que você estudou no ensino médio e você que estudou exatas, principalmente engenharia, também trabalhou com outras leis encontradas no nosso universo e está focado mais para o sci-fi. Então esse aspecto aqui é interessante para você criar o elemento de qual é o gênero narrativo e o subgênero narrativo. Vai ser um gênero da ficção? Perfeito. Qual? Mais hard, mais suave, vai tendenciar para o fantástico, porque a partir disso, estabelecendo essas leis, ou pelo menos entendendo quais são os princípios das leis que você vai estipular, você consegue imaginar quais seriam os efeitos fantásticos. Vou criar uma evolução especulativa dentro do meu mundo fantástico para que eu consiga criar criaturas diferenciadas nesses planetas. Tanto criaturas humanoides, sencientes, quanto criaturas bestiais, fazer criaturas com base de carbono, outros com base de nitrogênio, outros com base de selênio, outros com base de enxofre. Eu vou criar as minhas criaturas de acordo com essa necessidade narrativa, essa trama da necessidade narrativa, porque eu vou passear por isso. Se por acaso eu vou apenas descer num planeta e não vou interagir quase nada e já vou sair, apenas os aspectos físico-químicos do planeta é mais do que o suficiente. Você vai adentrar e vai criar que o seu antagonista é um humanoide que está no 7º planeta, devido ao fato de ser A, B, C e D. Então você vai desenvolver sociedade, cultura, economia, daquela localidade, porque você vai entrar no aspecto micro daquele planeta. Até então, o macro você vai criando mais a ambientação. Então aqui a nossa segunda etapa seria você estipular e entender quais são as leis estabelecidas. Vai ser mais reais ou vai ser suas leis próprias? E ainda dentro desse aspecto mais macro, se você for seguir por um caminho um pouco mais fantasioso, é agora que você vai começar a pensar nos elementos macros mais fantasiosos. Seja ele uma criatura de tamanho cósmico ou de tamanho micro, você vai começar a criar elementos espaciais. Um asteroide que não faz sentido para a física, você vai colocar um mini buraco negro, uma estrela que talvez seja do tamanho ou de uma cor não especificada, criar um planeta que não deveria estar lá,
construir luas que podem ser diferenciadas, criar um aspecto que vai gerar talvez uma estranheza, porém pelo fato de você estar já considerando que é uma fantasia científica, você já faz um pouco de sentido. Mas mesmo você criando algo mais para o real, criar alguns aspectos diferenciados onde a partir de uma autoridade, ou seja, pesquisa antes, imaginar qual é o aspecto que você vai utilizar, você cria aqui. Então aqui você vai começar agora a mascarar e mergulhar-se, colocar-se os elementos narrativos de todos os aspectos, ou fantasiosos, caras que queiram fazer, ou mais reais que você queira fazer. Então nessa terceira, vamos chamar de etapa 2.2, você vai imaginar que aqui você vai colocar os elementos macros que vão criar uma maior imersão dentro daquilo que você quer fazer. Um gigantesco ser colossal tipo Galactus, um planeta vivo, caso queira fazer mais uma fantasia. Porém, você pode construir, a partir das suas pesquisas, que tipo de planeta, estrela, asteroide, cometa, globoloide, planetoide você acha que seria interessante? Que tipo de corpo seria interessante para criar uma premissa mais imersiva para a proposta que você quer? Vamos então agora entrar num pouco mais micro, apesar de ser bem macro, que é o planeta. Na primeira etapa, você estipulou mais ou menos qual é o sistema que você quer, já estipulou mais ou menos quais são os aspectos que você quer que tenha no seu planeta, um pouco mais para o visual, um pouco mais para a descrição, mas agora você vai imaginar um pouco mais pontual. Quais são os planetas que você pretende visitar? Todos? Vai ser uma saga de 6 livros? Cada livro vai passear por um planeta? Na verdade, é algo um pouco mais dinâmico. Serão 2 livros, onde o primeiro aborda os primeiros 3 e o segundo aborda os outros 3. Então você vai criar então uma conexão entre eles e vai pontuar mais. Onde no planeta 1, que é bem rápido, apenas vai ter os aspectos físico-químicos. Já no segundo, ele cria um pouco mais da jornada do herói. Então, ali no planeta 2 vai ser o motivo, a motivação para ele seguir diante na sua história dentro da campanha, da narrativa, da one-shot ou o que for. Então aqui agora, a construção do seu planeta, você precisa entender que ele precisa ter uma função narrativa, ou pelo menos uma função para o flow da história. Se você vai construir um planeta onde vai ser, no caso, a base iniciatória ou iniciativa do seu história, da sua campanha, você precisa imaginar aqui quais seriam os elementos motivacionais que vão gerar com que aquele planeta vai ter para o desenvolvimento final. Ou, no caso, vai ter todo um ciclo e ele vai ser o planeta que vai ter o Elixir, ou vai ser o planeta que vai ter a volta com o Elixir. Qual é a função narrativa desse planeta? Então, devido a ter essa função narrativa, é interessante porque, colocando nisso, entendendo que vamos falando sobre imersão, entender que cada um dos aspectos narrativos, ou pelo menos cada uma das funções do seu planeta, vai ter um ponto pivotal. E esse ponto pivotal, ele vai de acordo com a necessidade. Como eu falei para vocês, para a construção de uma história macro, eu preciso focar principalmente na imersão. Ou seja, se eu vou entrar nesse planeta e eu vou apenas ter o aspecto mais pontual, no caso, vou até ali fazer X e volto, qual é a imersão que você quer naquele planeta? Periculosidade, medo, ansiedade, curiosidade, necessidade. Qual dade você quer dar para esse planeta? Então, se a sua dade simplesmente é a necessidade, o que aquele planeta tem que faz com que supra essa necessidade? É a curiosidade. Então, qual é o aspecto curioso que faz com que eles vão até lá? No caso, é o medo, temerosidade. Qual é o grande temor que tem em ir ou não ir para lá? Aqui nós vamos estar os aspectos narrativos dos planetas. Porque, de acordo com as descrições que nós demos anteriormente, aqui nós vamos colocar a função narrativa para começar a criar as conexões dessa teia. Se ela tem uma função X, que é de temerosidade, e ele tem óxido de ferro, será que esse óxido de ferro ele é tão óxido mesmo, ele é tão desintegrador, ele é tão oxidante, que faz com que X e Y aconteça com a pele,
com as roupas, no caso as armaduras, as naves, as criaturas. O que acontece? Porque esse óxido que anteriormente você já estipulou faz com que tenha essa necessidade, esse ponto, essa vontade, essa curiosidade, esse medo. Coloque quais são as funções narrativas. E a partir disso você começa a criar, imaginando meio que um clone do planeta. O que tem no planeta Terra, ou pelo menos dentro das suas propriedades, que permite que você tenha isso? Bactérias, lodo, criaturas, civilização, clima, tempestades, vulcões. Tabela periódica está aí para isso. Internet está aí para isso. Então o importante aqui agora é começar a criar as conexões que antes estávamos mais do aspecto mais físico-químico para o aspecto mais narrativo e puxar essas interconexões. Porque com isso a gente cria autoridade. E a autoridade não está simplesmente você explicar que não, porque o óxido de ferro, de acordo com a neutralização das bases. Não precisa chegar a esse nível de inteligência química ou matemática ou física para conseguir explicar a porcaria do seu planeta. Mas o importante aqui é você começar a criar essas conexões, porque pelo menos na cabeça do leitor vai com aquela cabeça, aquele pensamento: nossa, ele se deu o trabalho de... Então já começa a afrouxar as barreiras, aumentar a suspensão voluntária da descrença, porque nós, leitores, nós jogadores, ao ver que se deu o trabalho de, ele começa a dar um pouco mais de palco para essas informações. Então agora você já estipulou o seu sistema, estipulou quais são as descrições dos planetas, já entendeu qual que é o fluxo narrativo de cada um deles, já deu um papel para cada um deles, então agora a gente vai adentrar um pouco mais no micro. Quais são os aspectos importantes, mínimos, se você quer ter uma função narrativa daquele planeta? Se a função narrativa ela for puramente de objetivo, você vai criar o objetivo e obstáculos para chegar nesse objetivo. Eu preciso de um mineral que está naquele planeta. Quais serão os obstáculos que eu vou criar para conseguir aquele minério? No caso, esse planeta em si, na verdade, ele é apenas um atrasante. Ou seja, o objetivo dele é fazer com que o meu protagonista não chegue a tempo de algum lugar. Então, quais são os obstáculos que vão segurá-lo nesse planeta para X e Y? Então, o importante aqui agora, obviamente, como eu disse, cada um dos aspectos aqui eu poderia fazer uns 3, 4 vídeos explicando e mais pontuando cada um deles. Porém, quando a gente fala sobre a construção narrativa desse planeta em si, ou pelo menos de uma localidade, você, ao entender que ele tem um objetivo, que tem uma função narrativa, você tem os aspectos pontuais dessa função narrativa para essa construção. Então, cada um, por exemplo, como eu falei, se é do objetivo, qual é o objetivo e quais são os obstáculos? Se aquele é um atrasador, quais são os obstáculos? Se aquele é um agregador, ou seja, você vai apresentar um personagem, você precisa entender quais são os aspectos que aquele personagem vai ter para construir toda uma imersão para a vinda desse personagem. Então, se no caso você quer apresentar um personagem que ele é um pouco mais malandro dentro de uma sociedade, entender que você vai construir uma sociedade que dê a entender, que crie essa imersão, que crie esse ponto de que eu preciso apresentar um personagem que ele é malandro para eu ter o arquétipo desse personagem. Então, qual vai ser os aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos, militares, religiosos e pá, que vão reforçar essa informação malandrica desse personagem? Então aqui agora você vai começar juntamente com a construção do seu micro de acordo com os fatores narrativos. Mas Rafa, eu não quero construir fatores narrativos, eu quero fazer um world building puramente worldbuístico. Então aqui você vai criar as relações que a gente pensou lá atrás quando estipulamos se era uma lógica estabelecida ou uma lógica real. Se é uma lógica real, você vai construir um planeta baseado em todos os argumentos astrológicos, astronômicos, astrofísicos, astrobiológicos, astroquímicos, astroistro, e vai desenvolver de acordo com as propriedades que você está estipulando. Quer que seja mais fantasioso?
quais seriam os aspectos narrativos, porém fantasiosos desse planeta. Vou construir uma fauna, uma flora, e vou construir um mato, vou construir um lago, vou construir uma floresta, vou construir um deserto, vou construir uma caverna. Tanto que apenas uma observação aqui, vai ter um vídeo futuramente trazendo para vocês algumas criações feitas pelos meus alunos no simpósio de astrobiologia e evolução especulativa que teve hoje. Então vocês vão ver futuramente um vídeo, mas ele foi meio que pautado com as apresentações que foram feitas hoje. Foi bem legal. Mas voltando para o vídeo, estipulação de uma cadeia, de uma teia, biomas, é algo aqui que você vai entrar. Então construir a parte onde não vai ter efeitos narrativos, você vai construir um bioma, fauna, flora, se for uma cidade, construção da cidade, porque aquele ponto, naquela localidade tem essa função. Pense em função. Pense em ideia de imersão. Aqui é imersão com função, função com objetivo. Então suas construções terão que ter objetivos. Então vamos agora entrar um pouco mais no pontual novamente, porém em dois aspectos diferentes. Vamos construir um pontual mais humanoide e não humanoide. Se você vai construir uma ficção científica onde você quer abordar todo o aspecto, quando falamos de algo humanoide, precisamos ter pelo menos alguns aspectos importantes. Para uma construção humanoide, anota aí, pega o caderno, pausa o vídeo rapidinho, pega o caderninho ou abre o bloco de notas, porque eu vou citar aqui para vocês. O primeiro aspecto para uma característica humanoide é a questão de sociedade. A sociedade é o ponto mais importante que você precisa estipular, porque a partir dessa sociedade, onde você vai colocar qual que é o formato da criatura, como ela vive, o porquê ela vive, quais são as condições de vida. Com isso, você vai estipular, caso queira ou não, uma linguagem. Não, quero fazer que tenha uma máquina que faz interconexão neural e com isso todo mundo se comunica. Perfeito. Não, quero construir uma linguagem. Perfeito. Mas, identificação nos aspectos sociais. Depois disso, aspectos culturais, que é um pouco mais de como ele vai interagir, como ele vai viver. E o terceiro aspecto importante é a questão econômica, ou militar, ou política, ou religiosa. Depende qual que é o viés mais importante para a sua narrativa, ou qual seria a função dessa cultura para isso. E o último ponto é o quesito tecnológico. O que ele vai trazer de aprendizagem? Seja ele uma aprendizagem mais evoluída gigantescamente, então tem laser, tem isso, tem aquilo, e você cria diversos outros fatores, ou algo um pouco mais primitivo, onde você pode criar um mimetismo com o planeta Terra, no caso, é mais ou menos época 1200, mais na região do Brasil. Então é um pouco mais selvagem de índios. Não, é um pouco mais de 1300, mais norte-americano. Então tem tal coisa. Não, é mais ou menos 1700 de acordo com as grandes navegações, então mais Y. Então tecnológico, para você conseguir criar esses aspectos importantes. Já para uma descrição mais biológica, o importante é estipular realmente a cadeia alimentar, onde eu vou trazer para vocês aquilo que é algo do ensino médio. Então, anota aí. Primeiro, aspectos abióticos do planeta. Temperatura, calor, luminosidade, salinidade, toxicidade, água ou não, oxigênio ou não. Fatores bióticos. Construir minimamente um pouco dos produtores, quais são as plantinhas, consumidores primários, os vegetarianos, consumidores secundário, terciário, quaternário e toda a linha carnívora, e talvez um decompostor, caso seja interessante. Então, quer construir os aspectos básicos de uma cultura biológica? Aí vai dos aspectos que você achar interessante, tanto que nós temos um iceberg cultural imenso, com diversos vídeos que vão ajudar a pontuar cada um dos aspectos que você achar interessante. Rafa, eu quero um vídeo que fala sobre a cadeia alimentar para conseguir criar uma conexão interespécies. Perfeito! Teremos vídeo isso, com certeza. Então, pessoal, construir um planeta, ele é proporcional ao quanto magnitude você quer, o quão psicopático você vai ser para a construção daquilo que você quer construir. Então, de uma forma geral, se você quer fazer algo mais para a sua fantasia científica ou para a sua história, pense sempre na imersão.
Volte no começo do vídeo, veja as etapas novamente, porque com isso você vai entendendo. Existe alguma dúvida que teve em algum dos tópicos? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, vou fazer um vídeo de resposta para você. Quer que eu foque em algum dos aspectos que eu trouxe? Não, Rafa, faz um vídeo construindo todo o aspecto biológico, toda essa etapa. Volta a fazer live criando isso. Calma, vai ter tudo isso vai ter tudo isso de volta no canal. Vai ser maravilhoso, a gente vai botar com bastante força. Só que eu tô criando algo bonitinho para não ter que ter uma outra pausa, um outro hiato, ficar mais de um ano novamente sem fazer as nossas coisas. Vai ter com calma, vou fazer bonitinho para dar tudo certo. Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga mais conteúdos relacionados, se tem alguma dúvida, porque aqui o vídeo é pra você. Faço esses vídeos pra vocês. Estamos quase chegando aos 10k, meu primeiro objetivo de chegar aos 11, aos 12, então logo aí, quero crescer, chegar depois aos 15, 20, 30, 40, 50 mil, vamos ver. Mas por enquanto, eu faço o vídeo com muito amor e carinho, porque eu quero que vocês conheçam mais e aprendam mais de acordo com o que eu puder trazer pra vocês. Então, pessoal, só para explicar rapidinho algumas coisas, como o canal consiga ser um pouco mais saudável, tanto para mim quanto para vocês, coisas vão acontecer. Diz que vai ter lives, com certeza vamos ter lives, porque como agora eu vou diminuir de 3 vídeos para 2 vídeos na semana, esse terceiro dia eu vou deixar aberto novamente para lives e a gente conseguir trocar uma ideia com bastante forças e diversas outras coisas interessantes que forem aparecendo. Então, novamente, peço milhões de desculpas por ter ficado essas 2 semanas sem postar vídeo, mas espero que vocês tenham gostado desse e o próximo, já dando um spoilerzinho, que vai ser sobre Conlang, que aparece em Star Wars e diversas outras coisas interessantes. Esperem, porque se der tudo certo nesse próximo aí, nesse mês de novembro, muitas coisas bem legais vão acontecer. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!